10h31, o Manhã Band News está de volta abrindo este bloco para falar de coronavírus. A gente tem informações de um estudo que aponta que o novo coronavírus pode ficar vivo por até 9 dias em superfícies mortas, como vidro e cimento, por exemplo. Essa situação que pode, claro, afetar ainda mais a economia chinesa, trazendo então um risco maior de recessão global com inflação. Hoje as regiões em quarentena na China representam algo entre 70% e 80% do PIB chinês. A China é a maior força deflacionária do planeta, com produção de quase tudo a custos muito inferiores ao resto do mundo. E tendo aí uma possibilidade desse vírus ficar em superfície morta por 9 dias, sem a gente saber se ele pode ser eliminado com limpeza, por exemplo, pode acarretar numa consequência maior ou de prolongamento de infecções e desse surto. Vamos falar sobre este assunto com o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER. Está comigo aqui. Bom dia, Dumas. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você novamente. Essa informação pode parecer uma coisa clínica, médica, fica 9 dias lá em superfície morta e aí todo mundo pode ser infectado, mas isso tem um rebate muito grande na questão econômica. Muito, porque apesar da SARS também ter isso daí, a antiga SARS e a MERS, que era do Oriente Médio, o coronavírus, ele pode ser contagioso mesmo você não tendo os sintomas. Então, você, por exemplo, você pode ficar de 10 a 12 dias sem ter os sintomas e ainda está passando. Como você bem colocou, economicamente, fica óbvio que o que está acontecendo aí é um choque de demanda. E o que é isso? O choque de demanda significa que o mundo está procurando menos commodities e isso leva a uma queda no preço de commodities. Quem? Cobre, alumínio, zinco, minério de ferro, soja, milho, isso tudo acaba caindo porque os maiores consumidores, ou melhor, um dos maiores consumidores de commodity metálica e agrícola no mundo, acaba sendo a China. Então você sabe que a China está praticamente parada, ou seja, você tem alguns bancos aí já falando que antes do coronavírus a nossa expectativa era que crescer 2020 5,9. Já estão dizendo que o primeiro trimestre de 2020, talvez o crescimento econômico ano a ano não passe de 1%. Dificilmente o governo vai admitir um negócio desse. Ele vai falar e no final das contas vai chegar 2020 e falar, olha, não conseguimos 5,9, fechamos 5,4. Há de se levar em consideração que talvez não sejam números fidedignos. Mas quando você tem esse problema de demanda, o preço das coisas acaba caindo, principalmente commodity. Então a inflação de alimentos, a inflação de commodities acaba caindo. Aquele ponto que você colocou saiu justamente no Journal of Hospital Infection. E, de novo, eu não sou médico, etc., infectologista, mas aparentemente esse vírus pode ficar 9 dias vivo em superfícies mortas. Ou seja, você pode acabar pegando. E quando você lê esse paper, você vê que os 3 cientistas ou médicos, os 3 cientistas alemães, sugerem que o melhor cuidado é a contenção. Ou seja, ainda não está provado, pelo menos que está entendido, que esse vírus pode ser eliminado com antissépticos, como ocorria com a SARS ou com a MERS. Não existe estudo, não estou dizendo que tem ou que não tem. Mas os 9 dias, isso causa uma preocupação. Por que causa uma preocupação? Dado que ele falou que a melhor maneira é a contenção. Ora, se é contenção, significa que provavelmente essas províncias, essas cidades chinesas vão ter que continuar fechadas. Como você falou, 30% da população chinesa está ilhada. Sim. Estão em lockdown. Sim. 70% ou 80% dessas 30% das cidades aí responde o PIB chinês e mais ou menos 80% a 90% responde às exportações. O que a gente quer dizer com isso? Uma bruta disrupção do supply chain, ou seja, da cadeia de suprimento para todo mundo. Que é aí que vem o terceiro ponto. Além do choque de demanda, já começa a ganhar, pelo menos para mim, uma probabilidade maior de que isso ocorra, suscite um choque de oferta. Uau. O que seria esse choque de oferta? Vamos pensar o seguinte. Como você tem várias empresas que dependem da China,
por causa da supply chain, da cadeia de suprimento, e essas empresas não estão conseguindo ter acesso a esses equipamentos, esses materiais, essa matéria-prima, como aconteceu com a Hyundai, que teve que parar todas as plantas na Coreia, talvez esse choque de oferta possa trazer a possibilidade de inflação em alguns países. Por exemplo, o que seria o choque de oferta? Se você lembrar, em 2001, tivemos um choque de oferta clássico. O que foi? Foi o apagão. Quando você tem um apagão, a oferta de produto cai overnight, cai do dia para a noite. Quando você tem essa oferta, a demanda não caiu para e passo. Então, como a oferta não é por causa do preço da energia, é que eu parei de produzir, vamos supor, 20% do que eu produzia do dia para a noite. Se você continua demandando isso daí, isso ocasiona um aumento de preços. Como essa cadeia de suprimento parece que está interrompida, provavelmente vai ter produtos, principalmente eletroeletrônicos, autopeças ou peças de carro que não vão conseguir ser repostas. E aí alguém fala, ora, mas poderia-se pensar eventualmente em desenvolver uma nova cadeia de suprimento? Sim, só que isso não se faz do dia para a noite. Você não pode chegar e falar, você entendeu todas as minhas especificações, etc., vamos pegar no Vietnã. Não, não é assim. Demora 90 dias, 120 dias para você desenvolver uma nova cadeia. O que eu quero dizer, eu acho que a possibilidade de choque de oferta é real, mas a possibilidade do choque de oferta com recessão por causa do choque de demanda e inflação começa a ganhar mais corpo agora. Bom, o que a gente está observando é que a gente está falando muito de China e de parceiros comerciais. O que a gente não pode deixar e sair do radar é que, embora o maior número de vítimas esteja na China, né, por exemplo, os brasileiros chegaram no Brasil, não tem nenhuma indicação de sintomas, nós estamos num país, num planeta muito globalizado. Né? Então, a gente está falando de economia chinesa, mas isso vai rebater em cadeia em todas as outras economias. Em todas as empresas, em vários países. Por isso que a gente fica assustado. Essa coisa de recessão com inflação talvez não tivesse entrado no radar ainda. Né? Eu acho que estava no radar um desaquecimento, já sabia que ia ter um desaquecimento global, normal, mas agora com o coronavírus um pouco maior, agora entra uma outra história. Né? O Brasil fica muito submetido quando a China está nesse processo. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Veja, eu não estou dizendo que, olha, o cenário vai ser recessão ou um crescimento econômico bem menor no mundo, isso é dado. E alguns picos de inflação. A inflação provavelmente vai ser um V invertido, vai dar uma pancada e depois vai voltar. Mas qual é o problema se você tiver isso? Como é que ficam as autoridades monetárias? Como os bancos centrais devem agir? Porque se você pensar, se eu estou numa recessão, eu tenho que baixar juro, certo? Mas se eu estou com inflação, eu tenho que subir juro. Então o Banco Central pode pegar no momento, numa recessão em alguns países que isso acaba gerando inflação. Por exemplo, tem em alguns estudos que a gente vê, vários países dependem pelo menos de 30% a 35% de todo o seu material, equipamento intermediário importado da China. Então você pega entre eles, por exemplo, Rússia, Índia, Estados Unidos, um pouco menor, 25% a 30%. Você pega Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Espanha. Não, assim, você está falando de vários países e a gente também tem, quando a gente pensa em Mercosul, né, América Latina, nossos parceiros diretos, isso fica em cadeia, né? Sim, Japão, Coreia, por exemplo, essa semana que não tinha falado. Tanto a Kia como a Hyundai fecharam as plantas lá na Coreia porque não tinha matéria-prima. Aí você fala, poxa vida, mas a matéria-prima não dá para um carro sair? Não, se você falta uma pecinha, o carro não sai. Talvez se eu não consiga ter essa peça vindo da China ou de alguém que está com lockdown, a planta para. Claro. Se a planta para, tenho menos oferta. Se eu tenho menos oferta e a demanda não caiu como a oferta caiu, o que acontece com o preço de bens eletroeletrônicos, autopeças, carros, tecnologia, telefone, etc. Começa a subir. Se começa a subir, em que pese que as commodities vão cair. Mas tem um outro ponto. Quando a commodity cai, o dólar
aprecia, ou seja, o dólar aprecia e as outras moedas depreciam. Quando as outras moedas depreciam, principalmente de mercado emergente, é outro impacto inflacionário. Então você tem um impacto inflacionário possível, é uma probabilidade maior que vem ganhando força, que não deve agora se tirar do radar, porque eu tenho absoluta, quase absoluta certeza que não está precificado isso na bolsa, pelo menos alocar uma probabilidade, e que junto a esse choque de oferta, com o impacto inflacionário, virá também maiores depreciações cambiais, que isso ocasiona outro impacto inflacionário. E pelo lado dos Estados Unidos, o que acontece? Quando o dólar aprecia, prejudica o resultado das empresas exportadoras. Então você tem um cenário aí que está se desenhando, por exemplo, hoje saiu, eu acho que, na minha opinião, o governo chinês está querendo ir muito rápido, tirar todo mundo de lockdown. Porque você vê, o pessoal fala, não, está melhorando. Como está melhorando? Não faz 15 dias a gente estava aqui, o caso ficava em 2.750 infectados. Estamos em 40 mil. Sim. Como está melhorando? Provavelmente o pico vai para abril. Então, agora uma coisa que eu gostaria de colocar. O governo chinês, ele está muito focado na questão da saúde. Isso, para mim, ficou bem claro. Embora queira tirar o lockdown e tudo mais, eles estão muito focados em investir e enfocar as energias e os dinheiros, digamos assim, em saúde, né? Não tem como fazer esse movimento diferente, correto? Ou tem? O fato de você investir, veja, o que você precisa, o que está aparentando aí, a única coisa que contém isso daí é como o próprio nome diz, é contenção. Porque o paper falou, olha, você, tanto como a SARS, isso fica 9 dias em superfícies mortas. Se fica 9 dias em superfície morta, é a mesma coisa. Eu peguei em alguma coisa aqui, sem querer cocei o nariz, passei a mão na boca, eu já peguei. Ninguém vai ficar lavando a mão, isso que também não está provado, hein? Que lavar a mão... Tá. Ninguém vai ficar lavando a mão. Não dá para provar que se você limpar com álcool vai sair, né? O paper fala isso. Isso é muito sério. Mas ele fala... Não tem estudos ainda que mostram. Pelo menos ele fala, nós vamos torcer e esperar que a mesma asepsia utilizada na SARS será a mesma asepsia utilizada agora no coronavírus. Falta estudo. Mas isso daí a gente pensa, poxa vida, se falta estudo e fica 9 dias e você ainda é contaminado sem ter o sintoma, então a melhor resposta para isso é contenção. Melhor resposta para contenção é lockdown. Lockdown, disrupção, uma ruptura na cadeia de suprimento. Ruptura na cadeia de suprimento, todos aqueles países que nós falamos vão ficar sem suprimento para fazer o produto final. A gente tem aí um mapa para mostrar. Vamos colocar que é importante. Eu separei um mapa que o Dumas mandou para mim. Tá aí. Olha só, Dumas. Olha lá. Vamos tirar isso. Por exemplo, aqui você vê que como o coronavírus pode afetar as cadeias de suprimento global, percentual das importações de bens intermediários vindo da China. Acima de 30% a 35%, você pega principalmente os Estados Unidos, um pouco da Indonésia, Japão, Coreia, e aqui você está pegando o Chile e vai indo um pouquinho para baixo, 20% a 25%, Colômbia, Peru, Austrália, Nova Zelândia e 20% a 25% você acaba pegando países da Europa, África do Sul também, e a Índia está na parte dos 30%. E a Rússia lá em cima, nos 20%. Você vê, olha os países que dependem de bens intermediários para fazer o produto final. Sim. Se eu tiver e descobrir, ou de fato, a única maneira de você controlar através de contenção, o período de lockdown vai aumentar. Se o período de lockdown vai aumentar, eu não vou ter matéria-prima. Cara, isso só mostra o quanto a China é grande, é gigante, é importante. A importância dela para o... E você sabe que tem outro ponto agora, que nem você havia colocado muito bem. Ela é uma força deflacionária. Então, se a gente pode pensar o seguinte, falando, não, você está falando de carros, autopeças, eletrônicos, óbvio, telefone, tecnologia da informação, só que você está cheio de supermercado, por exemplo, o Walmart da vida, e você tem vários equipamentos ou produtos made in China. Se esses produtos não vierem, provavelmente vão comprar produtos mais caros. Então, olha a inflação.
Não quero dizer que teremos um surto inflacionário. Estou querendo dizer que a inflação vai começar, se tivermos esse choque de oferta, quanto maior o tempo do lockdown, o choque de oferta mais exacerbado será. Mais exacerbado será, mais uma pressão inflacionária pode ter. E aí, as autoridades monetárias ficam com as mãos atadas, porque eu vou estar num processo de desaceleração econômica e com um choque de oferta que suscita pressões inflacionárias. Aí fica a pergunta, será que os ativos e a bolsa e o câmbio já estão levando em consideração essa probabilidade maior, não é certeira, mas essa probabilidade maior nos estudos? Você acha que os mercados estão lidando com isso de forma ingênua ou não, talvez atentando para a gravidade do problema ainda? De novo, eu vejo que não é só no Brasil. Por exemplo, eu li um pedaço de um artigo do Martin Wolf que eu adorei. O mundo está muito animado. Se por acaso for declarada a Terceira Guerra Mundial, ele falou, talvez as bolsas subam só porque a expectativa é de reconstruir o mundo novamente. Então, eu tenho quase que plena convicção que esse cenário de recessão com inflação ainda não está levado em consideração. Bom, então a gente vai ter que continuar acompanhando, mas eu agradeço a análise, Dumas, mais uma vez. Obrigado. É uma probabilidade a se levar em consideração, é um cenário que pode acontecer. Muito bem. Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, mais uma vez com a gente. Dumas, obrigada. Obrigado. Boa semana e até quarta. Até quarta.